que significa a teoria das bandeiras, como que as pessoas podem tentar se beneficiar disso para pagarem menos impostos, para preservarem aí os resultados que tiveram dos investimentos que fizeram durante esse período de bull market. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto. Eu gosto de apresentar a teoria das bandeiras da seguinte maneira, tá? Pessoal que está no ramo de investimentos, geralmente, tem muito essa noção de diversificação, né? Você não vai deixar tudo que você tem numa shitcoin, memecoin aí que você está apostando que vai para a lua, né? Mas você talvez não vai deixar também todo o seu patrimônio em Bitcoin, você talvez vai ter uma reserva também em real, para caso precise de algum gasto por aí, talvez você também vai ter um imóvel para morar, para você ter um teto caso, sei lá, dê alguma caída no mercado, enfim, a ideia é diversificar, né? Porque aí você consegue tanto obter as vantagens de cada classe de ativos, quanto também você diminui o seu risco. O problema é que muitas vezes a pessoa ela tá vendo isso para os seus ativos, para as suas criptos, mas ela não percebe que ela não está aplicando esse princípio para o resto da vida dela. Então talvez, beleza, ela comprou cripto e parabéns, assim você já está tirando o estado do seu dinheiro, você já consegue, né, ter uma soberania muito grande, pelo menos na sua vida financeira, mas digamos, se a pessoa está aí, tem apenas a cidadania brasileira, residência no Brasil somente, contas bancárias todas no Brasil, sua empresa é um CNPJ brasileiro. Se alguma coisa acontece com o Brasil, essa pessoa ainda está 100% dependente do país nesses outros aspectos, sabe? Não vou declarar o meu Bitcoin porque, foda-se, não vão conseguir pegar minhas chaves. Beleza, talvez realmente não consigam pegar suas chaves, você faz uma boa autocustódia aí. Mas se eles sabem que você está sonegando, porque você tinha comprado numa corretora e não declarou, alguma coisa assim, eles ainda podem botar multa para você por sonegação, sendo reincidente tem potencial de prisão, você tendo multa no nome não consegue renovar o passaporte, sabe? Esse tipo de coisa tem que pensar não somente para os seus ativos financeiros... Eles vão te estrangulando, né? Eles vão te estrangulando, né? Então, beleza, eles não conseguem tocar nos seus bitcoins, mas eles vão te estrangulando, né? Exatamente. Então, assim, a ideia da teoria das bandeiras é que cada aspecto relevante da sua vida é uma bandeira, né? Então, a gente pode pensar aqui nos principais: cidadania, residência, conta bancária, empresa, investimentos, mas também outras coisas, sabe? Você tem um negócio online, onde você mantém os seus servidores, onde você registra o domínio do seu site, onde você vai passar o seu tempo, onde você vai fazer suas compras. Você vai fazer suas compras em Miami, onde tem pouco imposto, você vai fazer suas compras aqui no Brasil, comprar iPhone com tudo que tem de imposto. Então, a ideia é, cada aspecto relevante da sua vida a gente pode considerar como uma bandeira. A ideia da teoria das bandeiras é você plantar essas bandeiras nos países, nas jurisdições que te tratem melhor para esse aspecto da sua vida. Então, por exemplo, tem alguns países que vão te tratar muito bem a nível de contas bancárias, por exemplo, Suíça é um puta paraíso fiscal para bancos, mas vai ser muito difícil você conseguir a residência lá, né? Ou então, por exemplo, BVI, São Kitts e Nevis, Caimã, enfim, ótimos lugares para você plantar a bandeira da sua empresa offshore, onde você vai ter os seus ativos. Mas eu não conheço muita gente que de fato queira morar lá, por exemplo. Você quer morar numa ilha de 20 mil habitantes no meio do nada? Não. Mas a ideia é justamente essa: você não precisa que um país seja o foco da sua vida em tudo. A ideia é você escolher os países com base naquilo que eles estão te oferecendo. Então aqui você deixa de ser, digamos, né, um gado do Estado, uma pessoa que está sendo sugada pelos impostos e não tem uma voz. Você agora é a pessoa que escolhe. Você escolhe: eu quero esse país para minhas contas bancárias, eu quero esse país aqui que é onde eu vou passar o meu tempo, eu quero esse país aqui para eu ter meu documento de residência, o meu passaporte. Pega um passaporte europeu, um passaporte forte, que dá mais direitos pelo mundo. Então essa é a ideia da teoria das bandeiras. Diversificação para você não estar exposto a apenas um país e, ao mesmo tempo, ter vantagens internacionais. E, às vezes o pessoal até pergunta, né? Pô, Francisco, mas está falando aí de ter 2 passaportes, significa então que agora tem 2 países que mandam em mim? É pior ainda, né? Eu tô mais sob a jurisdição do Estado. Vou pagar imposto 2 vezes. Mas na verdade é o contrário, né? Porque primeiro você não vai ser duplamente residente fiscal, só porque tem uma outra cidadania e uma outra residência. Mas é o contrário, porque agora os países competem por você. Então você consegue escolher qual que passaporte que você vai usar durante a viagem. Quando você vai abrir uma conta bancária, você pode escolher se vai se registrar como o Francisco brasileiro ou o Francisco austríaco, que eu também tenho a cidadania europeia. Então você pode fazer essa alternância e usar um estado para o que você quer e o outro estado para aquilo que você quer para outros fatores. E aí nenhum estado também tem todas as informações sobre a sua vida, porque você está compartilhando o que você vai compartilhar, você está
dividindo o que você vai compartilhar com cada um deles. Cara, isso é super interessante, velho. Muitas dessas coisas que o Francisco tá falando agora. Tu lembra, Francisco, que a gente já teve esse papo há uns 2 anos e meio atrás, né? Cara, Sim. e eu confesso que tu falava, eu entendia, mas eu não conseguia realizar o que poderia ser feito. E agora que eu vivo na Espanha, eu consigo entender isso aí que tu estás falando. Porque, por exemplo, tá? Por exemplo, eu posso ter uma fonte de receita aqui na Espanha, e a Espanha não necessariamente ela se comunica com o Brasil, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma fonte de receita aqui, se eu souber como as coisas funcionam, eu consigo tratar as minhas receitas de uma maneira mais inteligente, para não ficar pagando imposto de maneira desnecessária. Então, uma pessoa, por exemplo, que quer ajustar tudo isso, qual que é o primeiro passo que ela deve dar? O primeiro passo é estabelecer buscar um segundo passaporte, por exemplo, porque sem um segundo passaporte, tu não tens muita opção, né? Ou tem? Tem, com certeza. Tem? Então aqui a gente tem que fazer algumas diferenciações, tá? A questão da residência e Tá. da cidadania. Né? A cidadania é o que vai te dar o direito ao passaporte, que é de você poder votar naquele país, você poder viajar com um documento de identidade daquele país. O passaporte é o mais importante para sua liberdade de viagem, porque aí se cancelam brasileiros, se congelam brasileiros, se não deixam renovar, você ainda tem um outro documento de viagem que você pode usar a nível internacional. Mas o passaporte em si, ele não é necessário para a sua parte fiscal, porque a parte fiscal vai depender da sua residência. Tá? Então você consegue obter residência em outros países, sendo brasileiro apenas, sem ter uma outra cidadania, e você pode se mudar para lá, enfim. O grande fator fiscal é a residência. Tá? Então o ideal, se a pessoa quer se livrar da carga tributária do Brasil, seria ela fazer a saída fiscal do Brasil, a gente pode entrar nesse tema em mais detalhes, e estabelecer a residência em um outro país que lhe agrade. No caso do brasileiro, a gente tem uma facilidade muito grande no Mercosul inteiro, basicamente toda a América do Sul, né, exceto Venezuela, Guiana, Suriname, porque o Brasil é parte do acordo de imigração do Mercosul, então para se mudar para o Mercosul inteiro, basta apresentar certidão de nascimento, certidão de antecedentes criminais. Não tem que apresentar mais nada, não tem que fazer investimento, não tem que comprovar renda, não tem que mostrar qualificação profissional, não tem que fazer nada. Então, assim, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, enfim, esses países é muito fácil de você fazer a mudança se você quiser, mas claro, também tem outras possibilidades, pensando a nível Europa, Emirados Árabes, Panamá, Estados Unidos. Só aí você vai ter que se qualificar para alguma das opções migratórias daquele país. Então, geralmente comprove que você tem pelo menos X de renda, compre um imóvel aqui, abre uma empresa aqui, que você vai realmente estar fazendo algum negócio ativo, mostre que você tem, sei lá, uma aposentadoria, enfim. Aí vai depender do país que você quer se mudar. Tá? Mas só mencionando que mesmo se a pessoa não tem uma cidadania europeia, para toda a América do Sul vai ser super simples, e aí para o resto a gente analisa caso a caso qual que vai ser a opção. Mas esse é o mais importante de tudo, né? Se você faz a saída fiscal do Brasil, basicamente você só tem que entregar 2 formulários. Um deles é a comunicação de saída definitiva, que informa que você está indo embora, o dia que você foi embora, com o intuito de morar a maior parte do tempo fora do Brasil. E o segundo é a declaração de saída definitiva, que é uma declaração de imposto de renda, inclusive, só que não é uma declaração de imposto de renda para o ano todo. É do início do ano em questão até a data que você falou que você realmente foi embora do país com um intuito fixo. Então, digamos, se você saiu do Brasil, se ano que vem você vai sair do Brasil em junho, você vai entregar então a declaração de saída definitiva, que vai ser de janeiro a junho de 25, vai declarar as rendas que você teve, os ganhos, enfim, aí vai pagar a guia que tiver que pagar. Feito isso, entrega esses 2 documentos, você deixa de ser residente fiscal no Brasil, não entrega mais declaração de imposto de renda no país, só não pode passar mais do que 183 dias por ano no Brasil, ou você volta a ser um residente fiscal. Tá? Então essa é uma regra muito importante, que basicamente o mundo inteiro aplica, com poucas variações geralmente, que é a regra dos 183 dias. Então, 183 dias, ele está ali porque os países entendem que... Eles entendem que, assim, se você passou mais do que 183 dias naquele país, é impossível você ter passado mais tempo em outro país. Então, se você ultrapassa esse tempo, o país pensa, ok, eu tenho o direito de te tributar então. É matemática, né? É a metade do ano. Exatamente. É metade do ano mais um. Então, né, você, no caso, se você passa mais do que 183 dias em um período de 12 meses após a sua saída do Brasil, você volta a ser residente fiscal e aí precisa
fazer o pagamento de impostos no Brasil. Então, qual que é a ideia? Tem algumas opções aqui. Você pode, realmente decidir, tô cansado do Taxad, tô cansado de tudo que tá acontecendo no Brasil, eu vou me mudar de verdade. Taxad tá com fome, velho. Taxad tá com fome. Eu vou me mudar de verdade igual o Razin, vou para um outro lugar e eu vou ficar naquele país mesmo, uma migração assim definitiva, dá para pensar nisso. Opção número 2, você pode pensar em ter, digamos, 2 bases, você ficar até 4, 5 meses e meio ao ano no Brasil e outra parte do tempo em outro país. Então você não viraria residente fiscal no Brasil. Então, digamos, fica a metade do ano no Brasil, fica outra metade do ano, sei lá, em Portugal, na Argentina, algum país que você goste, e aí você não vira residente fiscal. Em lugar nenhum. O ideal seria ter alguma residência fiscal, né, para você conseguir ter os comprovantes. Porque tu pode ficar num limbo aí, não pode? Tu pode ficar num limbo nesse caso aí, não pode? Pela legislação brasileira, tu sim pode ficar no limbo, porque eles deixam você fazer a saída fiscal sem antes provar que tá pagando imposto em outro lugar. Tem países que não deixam, tá? Por exemplo, a Espanha, Portugal, Noruega, Canadá, eles sim querem ver que você tá pagando imposto em algum outro lugar antes de te liberar. No Brasil, atualmente, não. Pode ser algo que muda, inclusive. Mas, por enquanto, é assim. Então, dá para sim você ficar no limbo. Porém, para propósitos de KYC, para você ter documentação, para conseguir abrir contas, para fazer toda a parte financeira, é interessante você ter uma residência em algum lugar. E aí que entram residências tipo Panamá, Paraguai, que você consegue manter a residência sem ter que morar no país de fato, né? Então eu tenho residência no Paraguai, eu passo no máximo 1 mês ao ano no Paraguai. Nem isso, esse ano eu não passei nada no Paraguai. Estou indo lá agora, em dezembro, para passar um tempo, mas assim, não tenho nenhum interesse de morar no Paraguai o ano todo, mas eu tenho a residência lá porque a documentação me favorece. Eu consigo ter a minha identidade para daí abrir conta na Binance, abrir conta onde eu quiser, com toda a documentação no Paraguai, sem precisar estar morando lá. Mas enfim, voltando ao ponto, que deu uma devagada aqui, então você tem a opção de fazer uma migração completa, né, se mudar para um outro país de verdade. Você tem a opção de ficar entre, digamos, 2 bases. E você tem a opção também de pensar numa mudança temporária. Por exemplo, você sai do Brasil por 1 ano, 2, faz a saída fiscal. Durante esse período que você está num paraíso fiscal e não no Brasil, você realiza os seus ganhos de capital. Então, digamos, ano que vem vai ser bull market, faz a saída fiscal do Brasil, realiza os seus ganhos fora. Durante aquele ano você vai ser residente fiscal do país em que você é residente. Pega um país que não vai tributar suas criptos, como o Uruguai, como o Paraguai, como o Panamá, como os Emirados Árabes, como Malta, enfim, aí a gente vê a opção. Simplesmente vai chegar lá e vai falar que tem cripto e não vai tributar nada sobre o ganho disso. Você vai realizar os seus ganhos e vários países do mundo não tributam ganhos de cripto, ponto. E aí você, com os ganhos realizados, pode depois voltar para o Brasil e aí daquele ponto em diante você paga o seu imposto. Porque você legalmente estava como residente fiscal em outro país. Você realizou os seus ganhos naquele país, só que aquele país não tributa. Então você depois, com os ganhos realizados, volta para o Brasil. É uma outra possibilidade. Então você pode ir embora de vez, você pode ficar indo e voltando metade do ano, ou você pode ir embora temporariamente para realizar os seus lucros e depois você volta. Então dá para pensar em várias maneiras diferentes aqui de realizar os seus ganhos relativos ao Brasil. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto.